rua, vozes que se misturam, cada passo traz história, nos muros sussurram. Ecos da rua, sonhos que se costuram, nas noites frias do gueto, vidas que se curam. Olá, vamos começar o programa Ecos da Rua, Memória em Pauta. Vamos conversar um pouquinho sobre a memória do trabalho com as pessoas em situação de rua. Temos notícia de que esse trabalho com a população de rua, nessa perspectiva do sujeito, da possibilidade da própria população de rua se organizar, ele deve ter seu início lá nos finais dos anos 70, início dos anos 80. Então nós já estamos completando aí 50 anos desse trabalho que teve o início com a organização de auxílio fraterno, com a visão de trabalhar nessa perspectiva da transformação dessa realidade. E hoje temos um convidado especial aqui que começou esse trabalho lá nos anos 80, já nessa perspectiva. É o nosso colega Roberval Freire, que é filósofo, teólogo, pensador e músico, né? Ele vai trazer algumas músicas hoje aqui para a gente também. Não sei se vocês lembram aquela música Oi, leva eu, povo da rua. Pois é, ele vai contar um pouquinho como é que surgiu essa música aí para a gente aí hoje. Bom, melhor a gente começar essa conversa. Roberval, você quer se apresentar, dizer quem que é o Roberval para nós? Bom, eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, lá na região de Sapopemba, filho de imigrantes nordestinos que vieram ali do sertão, né? E aí, com aquela ideia de seguir a vontade de ser missionário, padre, né? Fui fazendo essa trajetória na Arquidiocese de São Paulo, com Dom Paulo Evaristo, trabalhando na periferia com direitos humanos lá, com meus 20 anos. Foi um tempo de aprendizagem, né, nos grupos de comunidade base, né, morando na periferia. E era essa trajetória, com a minha mãe doente, com psicose, por conta dessa migração forçada mesmo, né, com 4 irmãos. E acho que toda essa trajetória foi também uma autodescoberta, né, da minha vida. Sempre morando em aluguel, naquela luta para sobreviver, né, e participando das comunidades, né. Uhum. Você começou, como é que você conheceu a rua? Como é que você conheceu esse trabalho da rua? Eu estava fazendo filosofia, né, e eu fazia filosofia e trabalhava fora ao mesmo tempo. Era filosofia como um seminarista externo, né? Porque eu precisava trabalhar para sustentar também a família. Aí na filosofia tinha um rapaz que trabalhava na UAF, no albergue da UAF. Eu tinha meus 20 anos, né? 20 anos. Ele começava a contar as histórias do albergue, do povo da rua. Ainda tinha casa das crianças, né? Aí eu fui lá conhecer, né? E acabei trabalhando sábado e domingo no albergue à noite, das 7 da noite até as 7 da manhã, no sábado e no domingo. Comecei a fazer esse trabalho, né, lá, e foi uma experiência muito forte, que eram 30 homens, ali um albergue na 23 de maio da UAF, 30 homens que iam, a maioria da rua, desempregados, e eles arrumavam trabalho como cobrador de ônibus, servente nas obras, né? Arrumava trabalho bem rápido porque era uma mão de obra assim que girava muito, né? Então a gente entrava na casa, tinha sopa, tinha dormida, éramos 4 plantonistas, cada noite ficavam 2. Também foi um aprendizado para mim, né? E no sábado tinha a reunião da equipe, onde eu conhecia a Nenuca, conhecia a assistente social, e o pessoal da Ronda, que andava à noite com o povo de rua, eu também conheci Luiz, Ivete, Regina, Cristina, fui conhecendo esse povo todo, né, e a gente foi se ambientando nessa e para mim era uma novidade, né, e junto com o estudo, aí eu saía do albergue e ia para a faculdade de filosofia, né, de filosofia. E eu trabalhava também no banco à noite, das 6 à meia-noite. Então eu tinha que ter os 2 empregos porque um só não dava, né? Só o da UAF não dava, mas o da UAF era um negócio de coração mesmo, né? Que eu fiz parte.
Conta um pouquinho mais desse albergue, onde ele era, como é que ele funcionava. Traz algumas... Porque eu nunca ouvi falar nesse albergue. Então, aí chegava a gente... Que ano que era isso? Que ano? Isso aí era em 1979. E chegavam as pessoas lá, tinha um sopão, em cima tinha um dormitório, 2 andares, e a gente tinha um quartinho que a gente se recolhia quando estava bem calmo, podia dar uma dormidinha, assim. Mas normalmente a gente acordava às 3 para soltar um que ia trabalhar, às 4. Então sempre tinha uma leva de gente que tinha que sair para ver documento e trabalho, né? Então a gente ficava assim disponível para o que... E aí tinha também um grupinho no sábado que refletia isso, né? Que aí tinha uma reflexão teológica, bíblica, estava a Nenuca também, né? Então tinha umas conversas sobre as experiências durante a semana, né? Só que eu só ficava no sábado e domingo, né? Então eu não estava no dia todo, na semana toda. Mas a gente refletia também as experiências vividas, né? Foi um momento e as pessoas criavam um ambiente até bom. Teve uma vez que o Celso teve ideia de acordar o pessoal com música, né? Em vez de campainha, que era aquela que apitava, e a gente percebeu que o povo acordava muito mais tranquilo, né? Com música. Então era uma forma bem humanizada, né? De lidar com... Bom, nesse período era muito trabalhador da construção civil ainda, que cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Os trabalhos braçais, né? E o pessoal arrumava logo, né? E tinha um atendimento da assistente social durante o dia, que recebia... Que era da prefeitura? Não, ou era da pela própria UAF, da UAF mesmo. E psicólogo, era uma psicóloga também que atendia. Então... Tinha uma equipe grande nesse tempo. E esse trabalho todo era da UAF, não era UAF, ligado à prefeitura? A UAF tinha várias casas assim de trabalho, né? Eu conheci mais o albergue. Aí depois eu passei a trabalhar 4 dias por semana. Eu saí do banco e fiquei só no albergue? No albergue. Aí quando chegou a época de passar para a teologia, a exigência da arquidiocese era que não trabalhasse. E eu só pude fazer teologia porque eu recebia meio salário mínimo que eu passava para minha família, né? Então, aí eu não ia mais, né, trabalhar no albergue, mas quando tinha Natal, Ano Novo, alguns pediam para eu dar um plantão lá no lugar deles, e eu fazia um bico assim, né, porque eu tinha um elo criei uma ligação com o trabalho, né, da UAF, né? A UAF ficou uma ideia assim muito forte para a gente, né? Esse trabalho no albergue durou até quando, Roberval? Olha, teve a mudança, acho que levou mais uns 3, 4 anos, porque teve essa mudança da UAF, foi, não sei, digamos, 79 para 80, ou em 80, né? Que já começou que seria entregar todas as instituições e começar uma outra proposta. Parece que foi muito tenso isso daí, mas eu não participei dessa ruptura. De certa forma foi ruptura porque você tinha que... era uma mudança total de metodologia, era deixar de fazer o trabalho do Estado, que o Estado teria que fazer, de assistência social, para fazer um trabalho de comunidade, de conviver com o povo, né? Então, foi isso. E aí depois eu voltei na UAF, aí eu fiz 3 anos de teologia, saí da teologia porque eu vi que a vida do seminarista ainda era muito cômoda, né? E minha família estava com muita dificuldade. Aí no 3º ano eu saio, vou para casa, vou trabalhar. E acontece de ter uma vaga na UAF de novo de cobrador, de donativos para a UAF, né? De receber donativos, e muita gente contribuía, até da classe alta contribuía. E eu comecei a trabalhar, depois comecei a trabalhar com moto, né? Motoqueiro, e ia na Zona Sul, Zona Norte, receber os donativos. E muita gente já não aceitava a mudança da UAF, a mudança de trabalho, um trabalho mais aterrissado e de organização, né? Muita gente dizia, não vou mais contribuir.
E a Nenuca me orientou que eu explicasse para o pessoal qual era o novo objetivo. E eu defendia esse novo objetivo. Né? Qual era? O objetivo era estar junto com o povo, organizar o povo pelos direitos, fazer uma caminhada junto, né? Tipo comunidades, né? Comunidades. E eles acharam muito estranho isso, né? Alguns doadores, né? Começaram a ver que isso era uma coisa muito romântica, muito perigosa, que não era esse o objetivo, que isso não ia levar a nada. Então eles queriam casas, né? De assistência, né? Então, aí eu falava, e muita gente desistiu, eu via as pessoas me desistindo, outros vinham, davam o cheque, eu levava o cheque, né? E um momento muito interessante nesse período, que eu participava do grupo de planejamento, na segunda tarde, das 2 às 5, 6, a gente se reunia, todo o grupo das irmãs, leigos da UAF, desse novo período de mudança, para discutir estratégias de trabalho, locais, agenda, um negócio fabuloso, reflexão teológica. Era assim, para mim era uma escola, né? Porque ali discutia o casarão da Nótima, discutia a sopa, o dia certo, a forma de lidar, e tinha toda uma metodologia beneditina de fazer junto com o povo, de ora et labora, né? Aquelas coisas de mão na massa, fazer junto, vender coisa na rua. Então, tudo isso era discutido na reunião de segunda-feira. Imagina, eu me sentia parte do grupo, embora meu trabalho era de cobrador, né? Era um trabalho simples, né? Mas eu sentia que eu começava a fazer parte do grupo. Eu só não dava conta de ir para as sopas, porque alguém tinha que fazer o trabalho de cobrança. Você falou também de um trabalho de ronda, né? O que consistia esse trabalho de ronda? Esse trabalho é interessante, que ele envolvia muitos jovens, né? As pessoas saía uma perua da UAF, uma perua Kombi, com chá quente, cobertores, jornais. Era épocas que o frio era um negócio assustador. Quando dava aquele tempo de frio, era uma situação bem difícil, né? E aí o pessoal fazia uma oração antes de sair, depois ia encontrar as pessoas, conversar. Eram 3 pessoas, 4, para conversar com quem estava ali na rua, conversava, dava um chá. Que mais? A época do frio, com frio muito forte, por exemplo, a gente encontrou pessoas em situações assim, congeladas. A gente embrulhava com jornal os pés das pessoas, punha o cobertor, assim, porque assim era no limite. A gente não tinha para onde, o que fazer, era uma multidão de gente morando na rua, né? Naquela época ainda não tinham feito nenhum censo dos moradores de rua, né? Então, mas era uma experiência, assim, limite, que marcava a juventude, né? Então, nos tocava muito fazer essas experiências, assim, de ronda. Então, quem fez essa ronda era como se fosse um batismo, né? Assim, olha, o povo de rua está assim, nessa hora ninguém está aí, 11 da noite, meia-noite, né? Você fazia esse contato assim, dava aquele impacto, né? Só que esse trabalho também foi encerrado nessa nova fase da UAF, não? Porque começou a ter outras metodologias de contato com o povo, de participar em centros comunitários, sopões, casa de oração. Então, diversificou bastante, né? Então, criou mais oportunidades de ação, né? Assim, de ação, de contato com a pessoa, de conhecer, de ter um acompanhamento mais permanente, né? Então, na ronda era um pouco eventual, depois você não via mais, você passava em vários lugares acidentalmente, né? Então, tocava a gente, mas ainda não dava uma pista do que fazer, né? Nós estamos conversando aqui com o Roberval Freire, né, que está trazendo um pouquinho aí essa história da UAF, né, nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, onde aconteceu essa mudança de olhar para a rua, né? E esse início de trabalho na perspectiva da transformação, do empoderamento das pessoas, né? E, Roberval, você falou para a gente uns nomes, né, que eu queria que você nos ajudasse. Quem foi Nenuca? Nenuca, né? Uhum. Então, antes de chegar na história da Nenuca, né,
eu fui para a Espanha, num grupo religioso, ainda tentando buscar uma congregação que trabalhasse com o povo, trabalhasse morar com os pobres, né, etc. Não deu certo, o grupo começou a ter um fechamento, eu voltei. Aí eu fui encontrar de novo com a Nenuca e Cristina, fui lá na Luz, onde elas moravam. Porque lá na Espanha, eu recebi notícia que o Luiz estava morando com um grupo do povo da rua. E aquilo me marcou, assim, falei, puxa, tá morando com o pessoal da rua ali. E aquilo me atraía, assim, né, que coisa forte, né, como é que me desafiava. Aí quando eu volto, encontro Nenuca e Cristina, a gente dá um grande abraço, né, voltei, encontrei com elas, já amigas da gente. E aí eu comecei a frequentar na quinta noite um grupo de reflexão com o povo de rua e com violão, né, com o povo de rua. E aí ia com Fortunata junto, né? Aí na Casa 48, uma casa da Arquidiocese de São Paulo. Então a Nenuca... Isso lá na Luz? Na Luz, no bairro da Luz. E a Nenuca, era, na verdade, a liderança articuladora do grupo, né? Da equipe. Isso eu senti naquele dia, nas reuniões de segunda, né? Ela é economista uruguaia, que veio jovem para o Brasil, né? Bem antes, né, que é bem jovem, mas ela era pessoa pensante, que ela lia muita teologia, assim, da prática, né, da mão na massa. Era Frei Mateus Rocha, Carlos Mesters, todos os teólogos da libertação. Ela era uma pessoa, assim, que acompanhava essas mudanças, né, na igreja, né? Ela é muito preocupada com essa questão. Ela tinha uma visão ampla, né? Então, aquilo lá... E eu tinha feito teologia, me identifiquei muito com a Nenuca, né? E a gente saiu uma vez para catar papelão juntos, eu e Nenuca. Nenuca chamava Criselda, né? Castelvec. O nome dela... A Nenuca é o apelido, mas é Criselda Castelvec. Aí a gente saiu para catar papelão, ela me falou assim, olha, depois que eu fiz quimioterapia, me sinto tão derrubada. Ela me confessou que o tratamento que ela fez do câncer foi muito pesado. Ela falou, olha, não me sinto mais a mesma, assim, é muito forte. Mas eu estou aí, estou tentando, porque tenho que continuar, né? Então, foi catando papelão junto, né? Que a gente saiu uma vez para catar papelão. Aí, a Nenuca era uma pessoa, assim, fora do comum. E aí, ela... Eu lembro uma vez que quando eu morava na Vilinha com o Luiz, ela veio e falou assim, estou cansada, posso deitar na sua cama um pouco? Entrar e dar uma deitadinha. Eu falei, pô, claro, né, uma coisa que... Naquela bagunça lá? Ela foi lá, entrou, deitou, assim, para você ver a pessoa, assim, de uma liberdade, né, enorme. Então, aí depois começou a vir a doença, foi se agravando, né, foi reincidindo. E ela começou a não andar mais, começou a usar uma venda no olho porque via duplamente. Foi assim, lá na missão, na cela, foi na marcha, erguendo a mão, nos protestos, né, em defesa do povo de rua, na cadeira de roda, assim. Aí ela começou a escrever o livro dela, contando um pouquinho das experiências da equipe toda, pediu para cada um escrever um trecho no livro, revisava junto com ela. Depois o povo da rua vinha visitá-la. Então foi uma marca muito forte. E a gente sabia que ia perdê-la, né? A gente sentia que estava se agravando a situação. Assim, era uma coisa assim, muito forte, de impacto para a equipe toda, né? Foi de muito impacto. Tanto é que quando ela sai... quebra um pouco aquela unidade da equipe, assim, né? Polariza mais, né? As lideranças, né? Nos locais. Então, era uma pessoa assim... Eu convivi com ela, vamos ver, 2 anos, praticamente, na volta que eu tive da Espanha, né? Hoje estamos convidados a se alegrar, reencontrando Cristo vivo nas pessoas dos mais pobres. Coisas maravilhosas. E tudo isso começou como uma doida chamada Nenuca, do Uruguai, que sente chamado para viver como sofredor da rua. E lá a obra da UAF começou a criar raiz, a se desenvolver.
uma vez Nenuca diz, tem coisa demais para nós. Vamos largar tudo isso e vou voltar na rua para vender o café. É isso o processo, a dinâmica de evangelização. Deixar as estruturas para vender café na rua. Assim seja. Amém. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa vila que ele falou. Essa vila tem uma história muito interessante, mas aguarda aí um pouquinho que nós vamos ainda perguntar para o Roberval sobre Cristina. Quem é Cristina? A Cristina, então, depois que faleceu a Nenuca, e nós ficamos lá no Grupo da Luz, né? Ficamos ali na Luz. A Cristina também, uma pessoa, uma liderança forte. Primeiro a gente tomava um café junto, né? Com Fortunata, Júlia, a Isabel, teve a Roseli. Tinha um grupo, assim, cada época tinha, né? Depois teve a irmã Maico mais pra frente, né? Mas aquele grupo que morava na casinha lá no cantinho, né? A gente se encontrava de manhã. Depois, a Cristina já tinha uma pauta enorme, já que a gente já fazia parte das discussões, do planejamento do Grupo da Luz, que já tinha discutido, né? Era implementar tudo aquilo lá. E, meu Deus, nosso dia começava de manhã, às vezes terminava meia-noite, porque era uma militância, né? Se eu for elencar aqui, era reuniões na casa, catança de papelão, era sopão, era um chá na Luz, era grupo de teatro, era ocupação na Rua Mauá, que acabamos ocupando uma casa abandonada para um grupo morar. Nós chamamos o Dito e o Aemar para ajudar a entrar naquela casa. De dia nós entramos na casa dizendo que estava limpando, falando para os vizinhos que a gente estava limpando a casa. Eles deram graças a Deus que a gente estava fazendo a limpeza, que tinha rato e tudo. Mal sabiam que a gente estava entrando na casa para pôr um grupo da Luz ali morar ali na casa. Quando a gente chega lá, 6 cômodos na casa, enorme. Cada um tinha um quarto, assim. Mas depois teve um momento triste que a Zefinha faleceu dentro da casa por excesso de bebida, que ela já vinha da rua com um uso muito grande de bebida, né? A Zefinha do Rio Grande do Norte. Aí o Rogério chega 4 da manhã chorando e a gente chega lá e de fato ela tinha morrido por excesso de bebida. Era assim, era muita gente na rua e muitas famílias que estavam nesse casarão, que tinham ocupado, né, esse casarão. E elas não tinham muita segurança de continuar. E também existia o tráfico, né? O tráfico já estava presente. Então, como dar uma estabilidade? Era um tipo de acompanhamento ali, né? De fazer atividades, né, com as crianças. A gente conseguiu que a dona Ruth, que era mãe da Madalena, fosse fazer um trabalho semanal com as crianças lá, assim, lúdico, né? A gente, quando teve umas mortes lá, que o povo ficou muito assustado, nós levamos o padre Raimundo lá da periferia, aí ele foi fazer uma celebração, levamos sanfoneiro, e eu lembro que um dos traficantes, depois alguém falou, olha, fulano quase chutou todo mundo quando viu vocês aqui, né, assim, mas ele desistiu, mas era um tipo de represália que eles iam. Então, tinha tudo isso, era uma tentativa de criar um ambiente que pudesse o povo conviver lá em paz, né? Então, mas, assim, durou um tempo, não sabemos depois o que deu isso daí. Mas foi o povo, muita gente morou, que era da rua, acabou morando em vários cômodos, né, que se multiplicaram. Inclusive gente que era do Grupo da Luz, Eustáquio morou por ali, né? Então foi uma experiência de ocupação. E depois a Cristina descobriu um terreno ocupado lá e que quando a gente foi ver naquele terreno ali, naquela mesma região, era da Cúria o terreno. E que o povo estava sendo... A Cúria da igreja, né? Da igreja. Da igreja católica. E já tinha gente que ia lá falando para o povo sair, que dava um troquinho assim para sair dali. Aí a Cristina nos reuniu ali, a gente começou a fazer um trabalho de tentativa de resgate de direito, embora fosse da Cúria, mas a gente tinha que defender o povo lá. E na Cúria, algumas pessoas de lá, algum padre dizia que eram pessoas que foram estimuladas por nós para ocuparem, né? Assim,
Aí deu uma coisa tensa, teve reunião de bispos assim, preocupados com esse trabalho, que achando que a gente estava ocupando as terras da Cúria, e a gente só foi conseguir... Não, aí depois entrou na justiça, né? A sorte que uma pessoa tinha identidade, porque o povo, ninguém tinha documento, uma coisa muito difícil para fazer a defesa do povo. E quem que a gente foi atrás para defender o povo? O Hélio Bicudo. E quando o juiz soube que era o Hélio Bicudo, eu falei, não, com o Hélio Bicudo, não, vamos tentar uma negociação. O próprio juiz falou, vamos tentar negociar isso aí, assim, né? Aí eu lembro que na época, o Cazé, que era um amigo nosso, entrou em contato com o Dom Francisco lá, bispo de Osasco, explicou toda a situação e conseguiu mediar entre os bispos a situação e contou mais ou menos qual que era, que o povo aceitava sair, mas desde que tivesse um local, né? Que eles achavam a princípio que a gente não queria negociação nenhuma, que a gente estava intransigente. Nossa fama lá estava ruim. Né? Aí se conseguiu, na 25 de janeiro, né, três casinhas adaptadas no espaço da arquidiocese para o povo ir lá. Como é que foi a história da vilinha? Da vilinha? Então, muito interessante da vilinha, porque ali era também uma área da Cúria, eram 22 quartinhos com 3 banheiros só. Na verdade, é um cortiço de quintal. Alguns punham seus carrinhos de pipoca ali no meio, né? Então eram várias famílias, a maioria nordestinas, que ficava na rua ao lado das irmãs que faziam esse trabalho da rua, da equipe, né? Da casa número 48, que era o centro comunitário, ficava ali. E aí teve essa proposta de eu e o Luiz irmos morar na vilinha. A gente aceitou a proposta. A Nenuca até falou para mim, você veio para ficar ou vem e depois sai? Eu falei, não, vim para ficar, né? Ela me deu uma chamada na consciência. Aí eu fui morar com o Luiz, a gente tinha 2 cômodos, a gente abriu uma parede, quebramos aí ficou um quarto e uma cozinha, né, pra gente. Era uma casinha de madeira, né? Não, era de alvenaria. De alvenaria, inclusive foi muito marcante a gente morar ali, porque teve gente da rua que dormiu lá em casa também nessa casinha, punha uma esteira ali no chão, dormia, visitava gente de outros países, visitava a gente para conhecer o trabalho, né, vinha seminaristas, passar um tempo com a gente, assim. Foi um momento muito bom. O Luiz ficou 1 ano aqui com a gente, depois ele foi para o Parque Dom Pedro, né? Mas ele ficou 1 ano, eu e ele juntos ali. E aí a Cristina, né, descobriu que havia um intermediário ali que alugava da Cúria e subalugava, explorava, né, o terreno para ganhar dinheiro, com um terreno da Cúria, né? Aí levou o caso lá na arquidiocese. Aí conseguiram tirar fora o intermediário e fazer a negociação diretamente com os moradores, né? Diretamente com os moradores, de pagar direto para a Cúria. Foi uma vitória, um primeiro passo, né? E tinham reuniões quinzenais, mensais, às vezes, mas a Cristina foi assumindo essa mobilização, o Luiz também participou, né? Eu também participava ali, que morava ali, né? Então... E aí, foi passando um tempo, a Irondina entrou de prefeita, então ajudou muito, porque com a Irondina foi possível a prefeitura negociar com a Cúria a compra do terreno e passar para a associação a posse do terreno, né? E que as pessoas iam pagar um valor X, né, dentro das suas possibilidades, e depois construíam em mutirão a moradia, né? Essa era a proposta inicial. Só que a Irondina perdeu na eleição, né? E parou na metade do caminho, mas já era a associação que já estava empoderada, né? Isso aqui era muito legal. E aí depois, numa outra gestão que retornou o PT, foi a Marta Suplicy, aí veio a proposta de construir o predinho, né? Um predinho com a participação do Luiz Corrara, que estava na Coab naquela época, que inclusive fez o desenho do prédio, né? Assim, para 33 apartamentos.
Ou seja, das 22 famílias que já existiam lá, se acrescentou mais algumas do movimento de moradia. E para isso tinha uma exigência de participar das reuniões, pagar uma taxinha, bem baixinha, né? E as pessoas, alguns que não acreditavam que ia dar certo, desistiram e se arrependeram até o último cabelo da alma, né? Então, era uma coisa que no fim deu certo. E qual foi a forma de acontecer? Era um ano de construção e durante esse ano as famílias receberiam dinheiro para um aluguel social, uma coisa assim, né? Então, no fim saiu o apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, assim, uma vitória estupenda, né? Que até hoje tem sido assim, as crianças que a gente conheceu puderam estudar mais. O próprio Luiz Corrara fez uma tese demonstrando que quando se tem resolvida a moradia, o estudo melhora das crianças, elas podem se dedicar ao estudo, ter mais recursos para estudo, né? E mais possibilidades, né? Em vez de a criança trabalhar só, fazer outras coisas, né? Pedir. Então, e foi... Agora, atualmente, está praticamente quitado, né? Assim, talvez um ou outro está para terminar de quitar, mas todos já estão ali, 33 famílias, né? Foi uma conquista, né? Foi uma conquista. Tem crianças daquela época, hoje são pais, têm seus filhos, né? Daquela época foi uma experiência muito, muito marcante, né? Teve lideranças surgiram no movimento social, né? Que participaram do Gaspar Garcia, movimento da moradia. Gente desse próprio grupo se multiplicou essa ação, né? Nessa sequência de pessoas que participaram nesse período que você estava presente, nós temos a Fortunata, a Isabel, a Regina, Ivete. Isso, tem a Roseli passou por lá, a irmã Maico. Várias pessoas. Sobre essas aí, alguma delas você quer comentar um pouquinho com a gente? Da Fortunata, assim, com violão, era muito importante nas animações. Ela gravava o nome da pessoa, perguntava da família, escrevia para a família. A gente saía na noite de Natal, ia na escadaria da Sé, tocar umas músicas junto com quem não tinha para onde ir no Natal, né? E juntava 20, 30 pessoas na escadaria da Sé, assim, num pleno Natal, para conversar, cantar. Então, teve momentos muito marcantes, assim, místicos, né, na verdade, assim, gratuidade, né, de gratuidade. Conversando sobre isso, pensando nela, na Fortunata, que música te lembra a Fortunata agora? Leva aí o povo da rua, o povo de Deus, né? O povo de Deus. Como é que era? Você não quer pegar o violão e dar uma palhinha pra gente aí, já para dar uma quebradinha aqui? Era a primeira música, né? Uma das primeiras que tiveram. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. É uma memória e tanto, né? Ela ficava feliz com o violão. E ai de quem derrubasse um violão, ela gelava quando via cair um violão no chão. Mas uma pessoa muito amiga, né, de todos nós. E Regina e Ivete? Então, Regina e Ivete, assim, você via aquele sopão, aquele mundo de gente ali, né, reunidos. No começo era 100, depois ia para 150, para 200, era um negócio gigantesco, impressionante, né? E a gente via, assim, os artesanatos da Ivete, a coisa com a maestria que ela fazia, aqueles artesanatos, e aquela inquietação com o povo da rua, com a situação do povo da rua. Ela tinha aquele ar profético de indignação com a situação do povo da rua. A Ivete era muito isso, né?
sou a Ivete, vivo aqui no Glicério já faz mais ou menos 20 anos e sou religiosa, beneditina, e vim com a missão de reunir o povo da rua nessa região e tentar criar comunidade, né? Com aqueles que são mais excluídos da sociedade, da família, do trabalho e também da igreja, né? O povo da rua não tem muita oportunidade de fazer a sua prática de fé. Em geral, a sociedade acha que para o povo da rua precisa se dar comida e trabalho. E esquece que também podem ser uma assembleia de fiéis, de cantores. E nós tentamos fazer isso aqui, reunindo o povo na rua, na sopa, e sempre com a ideia de ser mais irmão. Depois de ser mais irmão, tentar, então, ir à luta, né? Ir à luta, criar formas de ganhar um pouquinho de dinheiro, de melhorar a vida, de melhorar a saúde. Então, é uma luta muito difícil, dada a situação que o Brasil vive hoje, que nós temos muitos excluídos. E os excluídos da rua são os mais excluídos ainda. Era uma pessoa que inquieta. Eu acho que ela até sofria de ver tudo isso que ela, né? E a Regina, aquela disciplina firme nas coisas, aquela também militante dedicada, né? Com as ações. Então, a gente admirava o Glicério, assim, nessa questão da organização, né? As ocupações daqueles quartinhos, as discussões sobre os catadores de papelão, que o Luiz participou também, o Vicentinho participou, né? Associação, então era criar uma associação dos catadores, né? E era, acho que foi a primeira ideia, né, de criar entre os catadores uma associação, né? Uma coisa bem interessante. Ali foi um debate, né? O Vicentinho nem era tão conhecido no meio sindical ainda, tanto assim. Já era sindicalista. Ele veio, discutiu sobre isso, né? Agora eu lembro só uma parte, o Frei Beto uma vez com a equipe colocando, né, as discussões, né? Era difícil ser assessor dessa equipe porque tinha que ser alguém que pudesse provocar a equipe, né? Não só admirar a equipe. Aí o Frei Beto falava assim, mas a ansiedade revolucionária de vocês é muito grande com o povo de rua. Jesus não chamou os leprosos para fazer a revolução, vocês estão querendo demais também. Tem hora que vocês querem demais com o povo de rua fazer a revolução. Não é assim. Vocês têm que ver o que é possível fazer. Assim, ele via que a gente tinha um anseio de mudança muito grande, mas nas condições que a gente tinha não eram possíveis fazer uma transformação da sociedade em si, né? Mas a gente gostava de ser provocado justamente para poder refletir bem os limites, as possibilidades, né? Então... Você falou do Luiz também, você morou com ele um tempo, mas o que mais assim te tocou na presença do Luiz nesse então, trabalho? No Luiz, de vez em quando a gente lia alguns textos, né? À noite, alguns textos de reflexão. O Luiz sempre provocava a gente assim, da gente, vamos dormir na rua hoje? Então vamos marcar? Vamos. E aí marcava, vamos na Florencio de Abreu dormir. Fomos dormir uma vez na Florencio de Abreu, não, em frente à igreja de São Bento. Aí veio os guardas dizendo, não, aqui não pode dormir, vocês têm que ir lá para Florencio de Abreu. Já naquela época já tinha... Já não podia, então nós fomos tirados, aí levava aquele papelão e sentia aquele ossinho, assim, como doía dormir na rua, assim, né? E ouvia as conversas do povo, né, na rua. Então o Luiz era sempre assim, desafiava, né, a fazer coisas assim, vamos fazer um retiro, nós vamos sortear uma cidade qualquer no mapa, aí era um grupo de jovens, né? Aí nós fomos numa cidade do interior, que eu nem me lembro o nome, aí o retiro era o seguinte, nós vamos pedir comida, dois vão para a delegacia, 2 vão na igreja, 2 vão numa casa... Assim, várias instituições pedir comida. Gozado que eu e meu colega passamos fome. Nós fomos pedir na casa do prefeito, não deram. Quem foi na delegacia ganhou um marmitex. Então, e a gente depois partilhava as experiências que teve, né? Que é a própria experiência do povo da rua, né? De fazer
fazer esses contatos, né? Então, o Luiz sempre foi assim, muito amigo, de refletir, muito inquieto, sempre também muito indignado com a situação social, uma visão muito ampla de tudo isso, muito crítico, muito livre também, né? Assim, ele não queria formar um grupo, institucionalizar um grupo dos homens religiosos, né? Ele queria buscar uma ação, né, mesmo. E tanto é que ele é inquieto que aí ele saiu de lá de casa e foi morar em pensões lá na região do Parque Dom Pedro, né? Aquela cama quente que você dorme, uns dormem de dia, outros dormem à noite, aluga de dia ou aluga à noite, né? Ele ficou um tempo fazendo essa experiência e depois com a Fortunata e a Isabel foram buscar um local ali, não sei se com a segurança pública, um local abandonado para fazer o grupo do parque, né? Era um espaço que era o IML, né? Foi um IML uma época, lugar né? frio, assim, mas o povo juntava, vinha gente em tudo que é lugar. Depois foi para Niuaque, né? Aí Niuaque, acho que ali parece que foi alugado. E, então, sempre abrindo do caminho, abrindo espaço, né? Gente, ser humano não recupera, sabe? Não existe essa coisa de recuperar. Nós não somos móveis usados para recuperar. Então, vida não se recupera, a vida é para viver com dignidade. E também nós somos indesejáveis urbanos, é só alguém da rua deitar no lugar já legal, dá para tirar. Então aí nós não podemos aceitar isso, temos que mudar, porque aonde coloca a gente vai ser a política pública. E a gente tem que se colocar como nós somos todos iguais, seres humanos, com direito à moradia, porque moradia não é uma mercadoria. Um pouco... eu não vou lembrar tudo, mas é muita coisa. Não, já lembrando bastante coisa. E aí eu fiquei pensando aqui, Roberval, qual foi a motivação sua para entrar nesse trabalho? Você fala aí muito de religião, o que foi mesmo que te motivou a entrar? Eu tinha todo esse histórico religioso, eu acho que também a história da minha mãe, né, que foi muito marcante, muito forte, assim, ela esteve em 13 hospitais psiquiátricos, né, então, e você vê que na rua ainda tem gente que sofre mais do que a gente mesmo, né, então tudo isso tudo estava interligado, e aí quando eu faço o trabalho de conclusão da teologia, e eu devo muito a Cristina, que a Cristina falou, termina as matérias de teologia, vai para a faculdade, volta, né? Ela me deu essa dica, assim. Aí eu terminei a teologia, fiz o TCC, aí eu fiz sobre Igreja dos Excluídos, né? Veio essa ideia da exclusão, do leproso que é excluído. Aí eu fiz todo o trabalho em cima desse tema, né, na teologia. Morando ali na vilinha, trabalhando com o povo de rua, né? E aí veio a irmã Maica e falou assim, olha, o pessoal da FTD quer colocar nessa coleção o povo de rua, você não topa reescrever seu escrito e fazer? Eu topo, né? Nem imaginava que... Aí fiquei mais 2 meses, 3 meses escrevendo, né, uma redação para poder fazer o livrinho. E quem me ajudou muito foi a Maria Emília, que ela olhou o texto que estava muito teológico, ela falou, não, você tem que aterrissar mais, falar do frio, da fome, das coisas que eles vivem na rua. Ela foi em casa e me deu essas dicas, Maria Emília, né? Aí deu uma luz, né, um estalo assim, e até o padre Ferraro também, que deu umas dicas no trabalho, quando ele colocava assim, as práticas de Jesus ligada a como que era o paralelo com o povo de rua, cada situação, né? Abrir os olhos, andar com as próprias pernas, né? Assim, todo o simbolismo que mostrava uma relação com o povo de rua também. Então muita gente ajudou a escrever esse livrinho que eu não pensei em escrever. Deu maior confusão esse livro porque parecia que eu estava escrevendo sozinho, mas eu acabou repercutindo, né? Teve uma coisa também que mexeu muito com a rua, que foi a missão. O que foi a missão e como é que você participou dela? Bom, eu acho que como visitante, a primeira missão que eu
participei foi na Florencio de Abreu, um casarão velho emprestado pelos beneditinos para o grupo, né, da UAF, do povo de rua. Mas já era no processo de mudança, né, de criar a convivência com o povo ali naquele espaço, né. Misturou um pouquinho com casa de oração, que chamavam, né? Eu não sei se já chamava casa de oração, que era a Casa Florencio de Abreu, acho que já chamava, mas era assim, tinha uma celebração, o Frei Pedro estava lá, o próprio Alfredinho Curso apareceu lá descalço, né? A Nenuca me apresentou, Alfredinho, muitas visitas vinham, né? E aquele povo todo da rua cantando, o povo de Deus, cantando umas músicas, ó companheiro, porque está tão triste, o que é que foi, o que aconteceu, que já era uma paródia, né? E um casarão bem antigo, assim, caindo aos pedaços. E o povo se sentia bem ali, né? Um ambiente que juntou, frequentava um lugar estratégico muito bom para o povo participar, né? Aí as outras missões aí começaram a ser mais planejadas, né? E quando ela vai para a rua, aí já tem reuniões dos grupos, parque, isso em 84, por aí. Grupo do Parque, Luz e Glicério, né? Aí tinha reuniões para preparar a missão, e a missão era um desafio. Você tinha que criar o lema da missão, ó, somos um povo que quer viver, né? Somos um povo que quer viver, é um pouquinho uma frase que explodiu, assim, né? Que motivou bastante. Então, criava-se o lema, aí se refletia sobre o lema, se escreviam outras frases, outros eixos, iam no papelão, o pessoal fazia e depois formavam-se aí as equipes, equipe de sopão, equipe de animação, os dias que iam, os convidados de fora. Quantas vezes a gente chamou o grupo de capoeira lá da Zona Sul, Corrente Libertadora, vinha apresentar capoeira lá, né? Chamava bispos, padres, amigos, né? Gente, artistas, quando dava, né? E aí o povo estava ali. Quando era tempo de frio, todo mundo punha aquele cobertor, andava com aquela manta assim, aquele cobertor por cima, andava aquele mundo de gente. E uns fazendo fogueira para os sopões, eram 3 latas de sopa, panelas, né, gigantes de sopa. Assim, era um mutirão, um negócio impressionante. Assim, o visual que dava, assim, era uma coisa assim, inimaginável. E a caminhada final era um negócio assim fantástico. Imagina 400 pessoas com cartazes no papelão, com carroças, parecia o grupo de Antônio Conselheiro caminhando lá, né, fazendo a procissão ali. Né, e chegava na Sé, aí todo mundo ali mostrando os cartazes, e uma coisa interessante que a Globo não conseguia pegar esse pessoal. Quando ela sabia da história, já tinha passado. Porque o pessoal chegava, aí eu lembro que um dia eles descobriram e foram lá, né? E o Alderon ajudou a puxar. Fora a Rede Globo, o povo não é bobo. Você lembra, né, Alderon? É. E eles ficaram todos assim, né? Porque estavam usando o povo da rua naquele tempo, não tinha esse objetivo social libertador, né? Nós temos aí uma filmagem que vai aparecer agora, Dom Paulo Evaristo Arnes, que ia sempre na missão, né? Tá, então a gente vai ver agora um pedacinho. Tá. Deus gosta de nós, é ou não é? Ele já mandou o sol. Ele ainda não entrou aqui, mas já está subindo. Eu pedi para ele vir para cá também. E por isso ele vem durante a missa. Né? Ele vem durante a missa. Então nós vamos fazer uma missa muito bonita. Dizer para Deus, obrigado pela vida. O que vamos dizer? Obrigado pela vida. Mas ela tem que melhorar. A vida vai melhorar com o auxílio de Deus. Roberval, também na missão, você ajudou aí a fazer uma música que é famosa, né? Todo mundo canta hoje, né? Qual que é essa música? Como é que foi essa história dessa música? E depois você pode dar uma palhinha para nós? E você fala Oi, leva aí o povo da rua? Isso. Então, ela saiu também em preparação à missão. Não lembro qual missão,
talvez a sexta ou quinta, por aí. E juntou um grupinho ali, né? Carlos Truta, Fernando, a gente tinha a melodia, mas aí começou a criar letras, né, que tinha a ver, né, que foi criando, e eu fui impulsionando o grupo, às vezes dava uma ideia ou outra, e foi saindo, aí leva aí o povo da rua, e para minha surpresa a música continuou sendo cantada indefinidamente, né, então ela surgiu assim. No começo eu ficava assim meio sem graça, falava assim, não é plágio, é um plágio que a gente fez. Depois uma pesquisadora falou para nós, né, ela falou assim, olha, não é plágio não, isso é uma paródia, que vocês usaram uma melodia, mas puseram uma letra, é uma criação importante isso daí, né, assim, que não é para ser diminuída, né, e a gente fazia muitas desse tipo, o Paranauê, né, a música da capoeira, a gente colocava letras ligadas ao povo da rua. Nós fizemos uma vez lá numa chácara dos beneditinos. A gente fez um encontro lá, eram umas 80 pessoas da rua, foram tudo para lá, com a equipe, para preparar a missão, né, se preparar para a missão. E aí se dividiu em 3 grupos, um para fazer uma música, outro para fazer um teatro, outro para fazer uns gestos, umas coisas ali. Aí eu lembro que o povo cantava uma música do Raul Seixas. Na verdade não é do Raul Seixas, tem um outro nome, né? A pessoa que fez, que falava do o Capinguiné, né? Eles cantavam muito, e eu fiquei com aquela melodia na cabeça, né? Aí quando falou de fazer a música, eu falei, bom, podemos usar esse refrão do Capinguiné. E aí começamos a cantar Eu Saí da Minha Terra. Eu saí da minha terra, buscando a vida mudar, procurando um bom serviço, uma casa pra morar. Mas caí nessa cidade, encontrei tanta maldade, fui perdendo a vontade, na sarjeta eu fui parar. E na vida que eu vivia, ficando sem moradia, deu vontade de voltar. Quase já desiludido, alguém veio me avisar que existe um povo unido que tá querendo lutar. Grande foi minha surpresa, tanta gente, que beleza. Tavam ao redor da mesa, me chamaram pra entrar. Todo mundo repartia o seu pão de cada dia, nesta vida eu quis ficar. Eu saí da minha terra, buscando a vida mudar. Nossa. Aí apresentamos na plenária, né, a música, e ela veio de encontro ao que o pessoal vivia, né? Foi bem legal. Muito forte, né? É. E o Oi Leva Leva Eu, Eu, como é que, povo qual que é a original e como é que foi esse trabalho de vocês? Original, nossa, original muito antiga. Oi Leva Eu, Minha Saudade, era uma música de uma dupla. Eu tenho o nome, mas não está aqui. Mas de uma dupla em que meu pai e minha mãe cantavam, antiga, né? Então a melodia sempre está na cabeça da gente. Aí de repente veio na cabeça, Oi Leva Eu, Povo da Rua. Mal sabia que ia dar tanta repercussão, né? Oi, leva eu, povo da rua, que eu também quero ir. Povo da rua, que já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, povo da rua, somos o povo de Deus, povo da rua, nossa.
parar já não tem jeito. Leva eu, povo da rua. Neste tempo tão difícil, povo da rua, a cidade vai ouvir. Povo da rua, o grito dos oprimidos, pra justiça construir. Leva eu, povo da rua. Oi, leva eu, povo da rua. Também quero ir, povo da rua. Leva eu. Nossa, essa música... E você sabe que o Aloísio, né, marido da Amélia, ele fez uma música para a missão também, eu não tenho agora aqui. Viva, chegou o dia da missão, a missão é do povo, do nosso povão. Viva, chegou o dia... Então o Aloísio, né, que também chegou a morar na rua, né, fez essa música. Então a arte era uma coisa que ela ia fluindo no pessoal da rua, né. A gente cantava com os jovens da rua, vários refrões, inventava letras, né, que tinha a ver com a rua, né. Assim, aquela lá. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Nosso povo está unido, Paraná, e jamais será vencido. Paramá, Paranauê, Paranauê, Paraná. Nós buscamos igualdade, Paraná, no meio dessa cidade. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Tinha muitas, muito forte, né? Tinha muitas músicas, eu lembro o Carlos Mestre uma vez veio com a música O Bendito do Pão Repartido, que a gente depois transformou para que era do sertão, a gente passou para o povo da rua, né? O Bendito do Povo. Ia adaptando as músicas, né? Como é que é esse Bendito? Bendito. Um sofredor convidou Jesus pra sopa e tomar. Jesus aceita o convite, o homem toca esperar. Então passou um retirante, expulso da sua terra, porque aqui nesse mundo ainda é da besta fera. Então assim, vários personagens vão passando, né? Eu lembro que o Carlos Mestre também ajudou a fazer. Olha só. Bom, aí foi aí esse trabalho todo de vocês, né? Esses 3 grupos, né? Luz, Glicério, Parque Dom Pedro, algumas conquistas, né? Mas chegou uma hora que vocês partiram para outra. Foram aí trabalhar com a questão dos direitos humanos. Como é que foi essa passagem, Roberval? Bom, um pouquinho antes, na casa de oração, os grupos tinham um compromisso assim, cada semana um grupo pegava uma atividade. Então tinham 3 atividades, lanche, lanche, animação e celebração. Todas feitas com muita criatividade, muita dedicação, né? Aí cada grupo, cada semana era ou pegava o lanche, o lanche era o dinheiro que era arrecadado do povo, pouquinho que era, aí depois ia catar coisas na feira, tomate, comprar uns pães, fazer o lanche da casa de oração. Que acontecia no domingo à tarde. No domingo à tarde, era uma média de 100 a 120 lanches, por aí, a média, né? E a animação era uma criatividade, era gincanas, brincadeiras, músicas, teatro, o que fosse. Aí a criatividade que mandava. E a celebração também sempre muito criativa, não era missa. Então muito criativa, né, muito simbólica, com símbolos da rua. E cada grupo pensava sua atividade. Isso era um elo dos grupos, né? Então era uma coisa bem marcante. Então, e aí sempre tinha essa questão dos direitos, porque a gente teve uma fase de violência policial, né, muito forte, com o povo de rua era tratado assim como... Né, então nessa fase foi... até algumas pessoas foram detidas, né, um pouco antes
no começo desse trabalho, né, assim, por exemplo, uma vez estavam um grupinho discutindo, estavam com um boletim lá sobre a violência policial ao povo de rua. E a polícia chega e vê, o folheto leva todo mundo detido. Aí o advogado da UAF foi lá, né, e eu lembro que até a Ivete acabou saindo fora, eles conseguiram até escapar, saíram, nem, né. Uma vez que a gente foi fazer umas pipoca na festa junina, o policial falou, não pode acender fogo aqui, era uma terra, né. Aí a gente ficou desanimado, mas a gente mudou de praça, só que ele seguiu a gente, né. Ele seguiu a gente, aí começou a chegar um monte de viatura, aí ele falou assim, o que é que eu faço? Por mim leva tudo, leva para a delegacia. Aí estava o Tadeu com o filho dele pequeno, foi todo mundo pro Camburão, né? Aí chegamos lá, e aí até o delegado falou, vocês querem pôr fogo no mundo e tudo, né? E era uma simples atividade, né? Aí o que aconteceu? Depois de ser detido desse jeito, várias pastorais fizeram um manifesto, né? Com o pessoal da Maico, Gaspar Garcia, não sei se chamava Gaspar Garcia ainda. Aí fez um manifesto e mandou para o comandante da região. O comandante nos chamou a todos, né? Queria uma reunião e queria se explicar e queria dizer, não, vocês perceberam que já mudou, a gente tirou aquele policial dali e a gente está pensando outra filosofia. A gente nem esperava que fosse uma conversa assim, tentando, mas já era um começo de diálogo, né? E eu não lembro quem escreveu a carta, foi um advogado também, né? Mas são experiências que... E quando vem depois, anos depois, a Erundina, que promove um seminário do povo da rua, isso foi uma coisa fantástica. O salto que isso deu de discutir os direitos do povo da rua, foi histórico esse seminário. Estou junta com vocês nesse dia de luta, e não só nesse dia de luta, mas todos os dias do ano, porque todos os dias do ano é dia de luta para os trabalhadores, sobretudo aqueles que vivem nas ruas. A partir daí é toda a ideia de criação de casas de convivência, de convênios, assim, eu acho que foi um momento marcante, que talvez a gente tivesse que aprofundar mais, porque ela deu uma visibilidade pública para o povo da rua, né? Coisa que a gente não tinha possibilidade de como fazer isso. E juntou todo o povo do serviço social, das secretarias, né? Então foi um marco, eu não me lembro que ano, você lembra? 92, se 92, foi 92. marcante, assim. Dali começaram a surgir muitas iniciativas, assim, eu lembro que a partir dali a discussão do povo da rua avançou, a discussão, porque não era só no interior da igreja, né, mas ela estava no movimento social, público, né. Nós temos uma imagem da Aldaísa Sposati, nesse seminário, sim, da Ivete também, a gente pode ver agora um pedacinho, pode ser? Diante de uma discussão que ela necessita e ela está se abrindo para assumir o patamar de uma política, né? Ela não ser nem um caso de polícia, nem um caso de políticos, mas ela assumir realmente um patamar de ser uma política. Eu acho que aí é importante porque está pondo para nós uma discussão sobre a direção social deste trabalho com o homem de rua. Que rua é essa? Que já o homem que frequentava o AF era rotativo, rodava, ia para o trabalho e voltava, não se estabilizava, então a instituição não respondia mais. Então vamos para a rua, e não foi só eu, fomos muitos. Depois desse seminário veio, eu queria chegar nessa criação aí do Gaspar Garcia. Como é que foi? Assim, como eu participava na Pastoral dos Cortiços, era um dos articuladores, né, com a equipezinha, que na época estava até a Ana Beatriz, que depois foi trabalhar no Gaspar Garcia, né? Ioco. Então, na Pastoral do Cortiço, tinha muito essa discussão, né?
que juntava todos os desafios de moradia, despejo, povo de rua, né? Então, era bem marcante. E aí tinha esse elo com o Gaspar Garcia, ele foi crescendo, né? Ele foi atuando tanto com... Ainda não tinha muitas estruturas, mas ele tinha casos que ele entrava na defesa de moradores ameaçados de despejo, cortiços. Eu lembro que uma vez a Lines chegou para o juiz e falou assim, vocês não podem despejar, olha as crianças nessa casa. Assim. E disse que o juiz acabou suspendendo o despejo por conta das crianças e por conta do argumento dela, a advogada do Gaspar Garcia, né? E eu achei muito interessante como ela entrou forte com a defesa dos moradores, mas com argumentos, né? E era uma época que qualquer argumento fora do eixo, eles falavam, vocês querem subverter o direito. Eu ouvi tanto esse nome, né? Porque sempre estava querendo avançar, não ficar só na lei, mas nas pessoas, né? E assim, eu não estava no dia a dia do Gaspar, mas ele era pequenininho, ele era pequeno, mas ele possibilitava o encontro das lideranças. Então, aqueles encontros, várias pessoas que trabalhavam em moradia, rua, advogados, né? Ali era um ponto de troca. Uhum. Então, isso foi muito bom, né? E aí o trabalho começou ali. A ideia do nome Gaspar Garcia foi o Luiz Corrara que teve, foi bem interessante. Ele falou assim, não, vamos pegar um nome diferente, né? Era um padre espanhol que estava na Nicarágua, que morreu no começo da luta da guerrilha na Nicarágua contra Somoza, né? E um padre que lutou contra a prostituição infantil, né, que tinha na Nicarágua. Inclusive ele tem poemas assim, muito profundos, assim, uma pessoa muito inquieta que sentiu que tinha que ir para a guerrilha para derrubar aquele governo lá, pela corrupção, pela exploração, né? Então tem poemas muito bonitos do Gaspar Garcia, era um nome desconhecido, né? Que hoje já ele ficou até mais conhecido por conta disso. Do Gaspar Garcia, né? Do Gaspar Garcia, você depois também teve uma outra experiência muito forte, que é com os migrantes. Como é que é essa passagem e como é que foi esse tempo aí com os migrantes? Tá. E qual a relação deles também que você vê com a rua? O que liga tudo isso? Tá. Então, aí eu fui trabalhar com o povo de rua, o grupo do Serviço Pastoral dos Migrantes, né? E um grupo bem pequeno, mas tinha esse desafio de articular os migrantes latino-americanos, que não existia esse setor no SPM. Então, o desafio era criar esse setor, né? Era uma decisão da Assembleia, e eles perguntaram se eu topava, eu fui lá, e eu tinha o espanhol, né? E aí tinha que viajar para várias cidades do Brasil, né? Campo Grande, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Curitiba, né? E fazer contato com esses grupos que já existiam. E o interessante é que eram grupos de imigrantes, boa parte ainda das ditaduras latino-americanas, né? Inclusive, o nosso primeiro encontro nacional dos migrantes latino-americanos foi em Foz do Iguaçu, 3 dias bem frios lá. E a maioria estavam ali nesse encontro, eram paraguaios que queriam repatriação, que ainda era o governo Stroessner, né? Era uma ditadura, e eles estavam lutando por repatriação, eles eram refugiados, eles queriam o direito de voltar para a pátria. E a gente começou a discutir a mudança da lei dos estrangeiros, que também era fruto da ditadura, que era uma lei que penalizava aquele que, né, com multas, com expulsão, a definição de lei dos estrangeiros, ela era baseada na segurança nacional, não era sobre os direitos humanos. Então, foi toda uma luta com abaixo-assinados, com reuniões, com coisas assim. Aí foi ganhando corpo, né? Eu mesmo não sabia que tinha tanta gente nessa luta. Aí eu comecei a contribuir, né? Acho que também a própria experiência da rua ajudou a me integrar, que eram pessoas, grupos de religiosos que já atuavam com migrantes internos, que eu também tive contato com agentes de pastoral nordestinos, tinha um grupinho também que eu participei, né? Que eram
pessoas do Nordeste, né, num tempo que a própria Erundina foi discriminada, sofreu ataques, né, discriminatórios ao nordestino. A gente elencou todos os ataques que ela recebeu, né? E participamos de vários encontros assim, né? Aí depois eu me engajei com um grupo dos canudenses, de Canudos, migrantes de Canudos, a partir dos quais eu fiz a tese Migrantes de Canudenses em São Paulo, num contexto de discriminação. Aí fui lá em Canudos, nos 100 anos de Canudos. Então, os grupos daqui de São Paulo, até hoje é um grupo forte, esse grupo dos canudenses, né? Pela consciência, pelas coisas que eles fazem agora na questão ambiental, na reciclagem, na questão cultural, na Zona Sul, né? Então, tive vários contatos. Além dos latino-americanos, eu fui tendo contato com outros grupos, né? Tinha o grupo das empregadas domésticas do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Assim, foi uma experiência múltipla. Ao mesmo tempo, a Secretaria Nacional. Então, era trabalho pra caramba, né? Assim, trabalho burocrático e trabalho de campo ao mesmo tempo, né? Semana do Migrante, produção de subsídios, né? Romarias. Depois veio o Grito em 95, o Grito dos Excluídos também foi uma sacada muito boa do setor pastorais sociais. E a Pastoral dos Migrantes abriu sua sede para ser a sede do Grito. Também foi uma coisa muito importante, né? Com a Ari Alberti ali de plantão, né? Contratado também pela Pastoral dos Migrantes. Então, foi muitas novidades, muita correria, muita, né? E sempre também, de certa forma, em contato com o povo de rua, Gaspar, né? As pessoas mais... nessa multiplicidade de ações, né? As pastorais sociais da Arquidiocese, tempo que eu estava, o Valdemar Rossi e outros. Então, é isso. Muita história, né? Muita história, você sabe, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, não tanto quanto você. Mas a gente podia terminar o nosso programa aqui com uma música, né? Que você pudesse, talvez, cantar mais uma música para nós, né? Justiça Séria. Então vamos lá, então, para terminar o nosso programa. Essa música eu fiz lá na Vilinha. Um dia eu estava na Vilinha e me veio. E interessante que ela junta minha origem nordestina com o povo de rua. Fazer justiça séria, acabar com a miséria do povo que é sofredor. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo trabalhador. Boia fria na fazenda, fui expulso do meu chão. Mas a vida é muito forte, eu não quero a morte, não. Eu só quero a igualdade no meio dessa cidade pra poder ganhar meu pão. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Obrigado, Roberval. Obrigado Muito vocês. bom você estar aqui com a gente, trazer essa história, essa memória aí. Bem pouquinho, né? Não, mas Bem um flash. bastante coisa aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu.